A criança, ela tem uma janela de aprendizado que é super legal, que é mais ou menos dos 5 aos 6 anos. Minha filha chegou um dia e falou assim: mamãe, você é uma arrombada do caralho. A criança não sabe o que é endometriose, o que é um crime pequeno, o que é uma mãe, o que é uma arrombada. Porque para ela, todas as pessoas arrombadas são a mãe dela. A criança não sabe o perigo da faca. Então, quando ela veio com a faca, eu de forma lúdica deixei ela me atingir, acolhi a dor dela, eu acolho sua faca, eu acolho o sentimento e ponho uma gase pequena no sangue, porque pegou muito levemente na minha costela. Eu peguei Neuza, nossa funcionária, eu falei: filha, essa aqui é a Neuza que você ama. Ela falou: quero que essa vaca se foda. E eu achei interessante porque essa janela de aprendizado, onde a criança começa a associar animais a personas. E eu falei: Neuza, calma, porque essa não é a sua janela de aprendizado. Tem uma coisa que muita gente pergunta: qual o papel da escola na educação da criança? E eu te devolvo a pergunta: qual o papel da escola na educação da criança? Eu também pergunto, por exemplo, qual o papel da criança na educação da escola? A escola ligou e falou assim: vem aqui porque Bebel bateu numa coleguinha. Eu já esperava tudo, porque o adulto tem uma janela de agressão com criança que vai dos 30 aos 75 anos, onde ele põe a culpa de tudo o que acontece na vida dele na criança. E a criança tem essa janela de problema entre os 5 e 7 anos, que é super normal. Cheguei na escola, falei: o que está acontecendo? Veio uma diretora e eu falei: que houve? Ela falou assim: olha, Bebel bateu na Marianinha. Bom, cadê a criança? Porque se ela consegue responder, então ela está bem. É uma janela de fala que a criança tem entre os 12 aos 25 anos, que é super especial e não pode perder. Chegou a criança com roupa colorida. Gente, criança não pode usar roupa colorida. Roupa colorida é açúcar visual. É você pegar um açúcar e esfregar na gengiva da criança. Na minha casa, por exemplo, toda cinza, preto e branco. E o laranja. Porque o laranja significa o quê? A ansiedade da criança em virar adulta. Então, se eu já mostro para ela que tem uma janela de ansiedade, quando ela conhecer a ansiedade, o Lexapro, ela vai falar: nossa, tudo bem. Eu falei: filha, como foi? E dei a palavra a ela. Eu não falei para ela: você não pode bater. Eu convidei ela. Falei: filha, como que eu posso te convidar a bater na sua colega de forma lúdica? Porque tem uma janela de mão aberta também. Pômbolo sem asa, que eu acho que fala aqui, não sei, no Brasil. Uma paloma sem asa. Dei uma paloma na diretora e outra paloma na diretora. Fui dando palomas consequentemente, porque tem uma janela de palomas onde as palomas entram e, consequentemente, elas saem, porque são palomas voadoras. E ela falou: mamãe, o tapa que eu dei não foi maior que o tapa que ela recebeu. Ela não soube impor o limite dela. Uma diretora apanhou e teve uma porradaria. E foi isso que aconteceu. Carmen, uma dúvida minha. Até que idade, mais ou menos, uma criança é considerada uma criança? Dê um exemplo. Bebel chegou lá em casa e falou: mamãe, não quero comer. Tudo bem? Posso te convidar a não beber hoje? Perfeito. Então eu chego para ela na vibração da criança. A vibração da criança é a mesma da voz de alguém se afogando. Você tem que parar e falar com ela. Convida ela a parar de fazer isso. Então, se ela bate numa colega, você tem que bater na colega dela, para que ela veja que a colega dela não soube impor limites. E aí ela aprende a comer numa janela de 25 a setembro. Carmen, quando que a criança entende o que é uma traição, né? A criança, ela se sente traída desde o momento que ela nasce. Ela se sente uma merda, porque ela não enxerga catarata, não tem órgãos, não ouve, não vê, é um pedaço de papel que você manda arrumar o quarto. Então, acolhe a criança. Trabalhe a autoestima dessa criança para que ela possa te respeitar e comer um legume em paz e se dirigir propriamente até a sua escola. E a adolescência? A adolescência acontece em que momento exatamente? Não existe adolescência na criança. Esse é o erro de muitos pais. A criança, ela é um adulto até os 2 anos. Depois ela fica criança até os 70. Ela morre antes da hora e nasce como pré-adolescente. A fase da criança não existe. Então tem que acolher a criança para que ela possa ter uma janela de aprendizado de 25 aos 25 anos. Não importa, a criança é criminosa por lei e vamos respeitar. Uma dúvida minha, pessoal. Eu tive um avô meu que morreu com 80 e poucos. Ele era uma criança triste. Olha isso. Nenhuma gente. criança vira adulto. Toda criança, ela tem que ser acolhida. Como sua criança morreu com 80? Não. Ele, no caso, ele era meu avô mesmo. Então... Não, ele era uma criança. Esse é o erro, você tratou ele como se ele fosse um adulto e ele era uma criança. Quando você olha seu avô e acolhe ele, no momento dele, ele desenvolve os órgãos, tem a melatonina necessária para aprender o português
e ele morre e volta como criança. O adulto acha que a criança é um adulto. A criança era criança até os 80 anos. Depois, porque ela fumou muito e usou coisas que não podia, ela morre e volta como pré-adolescente. Quando você tira da criança a possibilidade de não trabalhar o acolhimento, a fala precisa, um tom de voz mais baixo que ela morre. Carmen, a infância dos animais é parecida? Sim, crianças são animais. Toda criança é um animal, só que um animal vegetal. Um animal que não come com a mão. Se você pega, por exemplo, um gatinho, eu tenho um gatinho na minha casa, pega ele e fala, olha, posso falar contigo um minuto? E ele fala assim, não, ele é alguém disfarçado de gato. Sinceramente, não é uma criança. Carmen, uma dúvida minha, por exemplo, você é no seu carro, né? Aí vem uma pessoa, um adulto... Uma criança? Não, uma pessoa, um adulto, né? Com uma arma te assaltar. Como você faz nessa situação? Você que é uma pessoa que lida muito com essas questões O assaltante é uma criança Não, uma ou ele é um pessoa adulto? Um adulto. Um adulto? Isso. Bom, se é um adulto, eu tiro, revido, porque acho que é o correto. Se é uma criança minha, eu entro na frente e convido o assaltante a convidar a criança dele a experimentar o legume com a mão. Quando é uma outra criança no carro, eu ponho a outra criança, que não é minha, como escudo protetor e ensino a pegar garfo e faca e comer o legume com a mão, numa janela de aprendizado de 50 a 56 anos.